Boa tarde. Vamos então passar, já aqui com algum atraso, pedimos desculpa, mas passamos Obrigado, então. adeus. Obrigada. Passamos então ao estudo EMSP, o impacto dos sintomas da esclerose múltipla. Portanto, vamos continuar a tarde com a apresentação de um estudo europeu levado a cabo pela Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, a EMSP. O estudo intitulado IMSS Impact of Multiple Sclerosis Symptoms, em português, Impacto dos Sintomas da Esclerose Múltipla, foi lançado em Portugal pela SPEM em maio deste ano, por ocasião do Dia Mundial da Esclerose Múltipla. A MSP tem desempenhado um papel crucial na produção de dados, políticas e recomendações que colocam a experiência das pessoas com esclerose múltipla no centro. Temos então connosco a doutora Magda. Boa tarde, doutora Magda. A doutora Magda é investigadora de saúde. Olá, boa tarde. É investigadora de saúde pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, licenciada em Ciências Farmacêuticas, mestre em Biotecnologia Farmacêutica e doutoranda em Saúde Pública. Entre 2005 e 2015 trabalhou em farmácia comunitária, tendo focado o seu trabalho na implementação de serviços inovadores e na prevenção da doença. Desde 2017 que desenvolve investigação científica, primeiramente na área do cancro e atualmente na área da demência. Adora fazer voluntariado, tendo integrado a SPEM em 2020 nas áreas de investigação e inovação. Dedica-se à consultoria e gestão de projetos de investigação, tendo achado a oportunidade de participação neste estudo que irá apresentar agora muito favorável ao reforço da missão de advocacia da SPEM junto dos decisores políticos. A doutora Magda vai então apresentar e partilhar os resultados do estudo em Portugal, falando do impacto real, físico e emocional que os sintomas da esclerose múltipla têm no cotidiano de quem convive com a doença. Doutora Magda. Muito obrigada, Sónia. É com muito prazer que aqui estou neste 20º Congresso da Esclerose Múltipla, que também promovido pela SPEM, para apresentar realmente o estudo que apresentaste, que realmente foi promovido também pela Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, e que... Estão a ouvir-me bem, já agora? Estamos, sim, estamos. Ok. Pode continuar. E que, portanto, eu só estou aqui a verificar que, não sei se aqui os slides estão a... Okay. Está com dificuldade em passar o slide. Já está. Sim, obrigada. Estamos. Exatamente. Realmente, como referiste, Sónia, intitula-se o impacto dos sintomas da esclerose múltipla. Portanto, este estudo pretendeu, portanto, focar o panorama europeu em relação à gestão dos sintomas, às estratégias adotadas pelas pessoas portadoras da esclerose múltipla em relação, portanto, ao controlo diário dos seus sintomas, o impacto dos mesmos na vida diária e também à satisfação que manifestam em relação a essas estratégias de gestão adotadas. A SPEM foi uma das associações de doentes participantes, dentre cerca de 24 europeias. Foi a única, portanto, associação portuguesa representante neste estudo. E, portanto, como objetivo último, ele pretende sensibilizar, pretende informar decisores políticos, cuidadores, prestadores de cuidados de saúde e também sociais, sensibilizar e informar investigadores, portanto, a academia também, bem como entidades patronais para as necessidades ainda não satisfeitas nesta área da gestão de sintomas e, portanto, sensibilizar para a necessidade urgente que existe de priorizar esta doença no nosso país. Portanto, a Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla tomou a iniciativa de iniciar, portanto, o desenho deste estudo com base em lacunas na investigação que verificou, quer através, portanto, de uma ferramenta que tem à sua disposição, que construiu, que é o barómetro da esclerose múltipla, e também com base em estudos feitos por outras associações de doentes a nível europeu e também com algumas lacunas existentes a nível, lá está, de estudos referentes à gestão de sintomas, ao impacto na qualidade de vida e à satisfação.
Antes portanto, de identificar, de explicar essas lacunas, quero só realmente aqui realçar que, já como sabemos, a esclerose múltipla é chamada a doença das múltiplas faces, não é? Das 1000 faces, exatamente porque é acompanhada de uma grande variedade de sintomas clínicos. Portanto, diferentes indivíduos portadores da doença podem manifestar quadros clínicos completamente diferentes uns dos outros, e até mesmo em cada indivíduo poderá existir ao longo da sua vida a manifestação de diferentes sintomas e também em quantidade variada. Não esquecer aqui que o reconhecimento de que a Europa é o continente com a prevalência mais elevada de esclerose múltipla até ao momento. E, portanto, realmente, verificando estes gaps na investigação, há que referir que esse barómetro da esclerose múltipla, através da sua edição em 2020, verificou, portanto, que há uma grande falta de compreensão dos sintomas da doença. Isto efetivamente não é priorizado ainda o suficiente, há uma gestão inadequada e pouco equitativa dos mesmos, o próprio acesso aos tratamentos, quer farmacológicos, quer não farmacológicos, acabam por ser também pouco equitativos, pouco acessíveis, ao mesmo tempo que há também pouca atenção dada a tratamentos, digamos, complementares, como as mudanças de estilo de vida que vamos ver neste estudo, que se verificaram bastante importantes para a otimização da qualidade de vida dos portadores da esclerose múltipla. Para além disso, realmente, como referi, há estudos feitos por outras associações individuais europeias, sugerem que há portanto, uma gestão ainda insuficiente dos vários sintomas e também, basicamente, não se focaram até agora em perceber realmente como é feita essa gestão desses sintomas, o seu impacto e a satisfação sentida relativamente à gestão adotada. Assim sendo, com base realmente nestas necessidades de conhecimento, houve a vontade de fazer este estudo realmente para produzir informação científica, informação da advocacia, para promover, portanto, políticas de saúde, sociais, laborais, mais focadas na melhoria da qualidade de vida dos doentes de esclerose múltipla, de uma forma, portanto, com abordagens mais personalizadas, mais direcionadas para a redução do impacto negativo na vida diária. Em termos de metodologia adotada, portanto, este estudo consistiu na disseminação de um questionário. A ferramenta adotada foi um questionário divulgado online, essencialmente pelos canais institucionais das várias associações de doentes, em que partiu, portanto, de um desenho elaborado a partir do feedback de peritos, de experts na área da esclerose múltipla, das associações de doentes e de um grupo de trabalho científico constituído, portanto, pelas várias associações portanto, integradas na Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, incluindo também a rede de jovens desta plataforma, e que foi, portanto, depois traduzida, após a sua estruturação, após a sua validação, a sua versão final foi depois, portanto, traduzida para as várias línguas dos vários países participantes, e isto consistiu, portanto, num estudo científico que foi aprovado por uma comissão de ética numa universidade belga. Em termos de constituição, esse questionário dividiu-se basicamente em quatro secções. Portanto, houve uma recolha inicial das características sociodemográficas e clínicas para a caracterização da amostra dos participantes. E depois portanto, secções mais direcionadas para as questões de investigação que se pretendia responder, como a prevalência e o impacto desses sintomas na atividade de vida diária, tendo-se escolhido 22 sintomas pré-listados, os tipos de tratamentos e cuidados de saúde e sociais adotados, bem como o grau de satisfação sentida relativamente às abordagens adotadas. Determinados outcomes, como o nível de incapacidade, a qualidade de vida e o impacto dos sintomas nas atividades da vida diária, foram, portanto, reportados através de escalas muito validadas cientificamente, já acredito subejamente conhecidas pela comunidade de profissionais de saúde, essencialmente,
e, portanto, ajudaram a melhorar a robustez científica da metodologia adotada. Como referi, foi feita uma disseminação online, portanto, havia, claro, como qualquer estudo científico, a preocupação de anonimizar, portanto, os dados. Nenhum participante foi identificado através das respostas dadas, e esta disseminação aconteceu há 2 anos, portanto, entre 5 de maio e 31 de agosto de 2023. Como participantes, portanto, tivemos todas as pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla eram potenciais participantes, podendo ter sido os respectivos cuidadores a responder em caso de incapacidade dos doentes. Portanto, isto essencialmente consistiu num estudo descritivo, portanto, bastante necessário para sensibilizar e informar os destinatários do mesmo. Em termos de resultados, vamos então ver quais é que foram. Em termos de quantidade de pessoas participantes em toda a Europa, ficaram incluídas, portanto, 17.151 pessoas, portanto, uma amostra bastante grande. Em Portugal, correspondeu, portanto, à participação de 785 pessoas. Em termos de características sociodemográficas, os participantes têm uma idade à volta dos 45 anos, é a idade média dos participantes do estudo. Essencialmente foram mulheres, em que também a faixa etária mais prevalente nesta participação consistiu entre os 36 e 50 anos. A escolaridade destes participantes, fundamentalmente, era a formação superior, na sua maioria, e a maioria também vivia com a sua família. Em termos de situação profissional, a maioria, portanto, trabalhava a tempo inteiro, e 1 em cada 5 pessoas, portanto, não trabalhava devido à esclerose múltipla. Eu aqui quero só realçar que nestes resultados resolvi, portanto, aqui evidenciar algumas diferenças dos resultados, portanto, portugueses, porque aqui também estou a falar, aqui não referi isso, mas aqui estou a falar dos resultados a nível do contexto português, e estas diferenças que eu coloco aqui a vermelho referem-se, portanto, à diferença em relação à média europeia, para perceberem, portanto, qual é o posicionamento de Portugal em alguns destes resultados em relação aos seus pares europeus. E também vão aparecer alguns alertas a laranja como resultados para refletir, caso, portanto, tenha aqui algum tempo no final, poder falar um bocadinho mais detalhadamente sobre alguns deles. Portanto, algo que eu achei que era importante aqui evidenciar como mensagem-chave a acompanhar aqui a apresentação deste estudo. E, portanto, a primeira diferença que aqui reportei é que, em relação aos pares europeus, estes realmente, neste caso, a maioria dos participantes trabalha a tempo inteiro ou parcial, ou seja, a maioria dos participantes está efetivamente a trabalhar. Relativamente ao diagnóstico, a esclerose múltipla é considerada uma doença de jovens, não é? Porque realmente é nas faixas etárias mais jovens que é diagnosticado, e efetivamente a doença, efetivamente aqui neste estudo verificou-se que entre os 18 e os 35 anos é quando a maioria dos diagnósticos ocorre, sendo que havendo um tempo médio de cerca de 3 anos para esse diagnóstico ocorrer em relação à altura em que se iniciam os sintomas. Isto é, portanto, o primeiro resultado que aqui considero que é importante refletir, porque ainda é um tempo bastante extenso para haver a detecção, e durante este tempo pode haver realmente algum agravamento que não é necessário, que não é adequado, enquanto se espera pela obtenção desse diagnóstico. Relativamente aqui aos tipos de esclerose múltipla, a maioria dos participantes apresentou o tipo recidivante remitente, portanto, a forma associada aos surtos, seguida, portanto, das formas mais progressivas, a primária e a secundária, como menos prevalentes. Aqui um resultado também interessante para refletir é que cerca de 7% dos participantes não sabia que tipo de esclerose múltipla
possuía e, portanto, isto pode aqui refletir realmente alguma necessidade de aumentar a literacia das próprias pessoas que aportam a doença, para realmente ficarem, poderem tomar decisões mais conscientes acerca da jornada que passam a enfrentar. No momento da participação no estudo, a maioria dos participantes sofria da doença, reportava uma duração da doença de cerca de 10 anos, já sofria cerca de 10 anos de esclerose múltipla no momento da participação. Quanto à presença de doenças adicionais ou comorbilidades e níveis de incapacidade, portanto, cerca de 40% dos participantes apresenta pelo menos uma doença adicional, enquanto que em termos de incapacidade, o nível mais prevalente é a incapacidade moderada, estando associada à forma secundária progressiva, o nível de incapacidade mais severo. Relativamente ao número de sintomas, praticamente todos os participantes apresentam pelo menos um sintoma. Na verdade, reportou-se aqui que, em média, há cerca de 13 sintomas a serem manifestados simultaneamente por cada portador de esclerose múltipla. E também observou-se uma elevada prevalência de sintomas invisíveis. E também volto aqui a colocar esta alerta como uma necessidade de refletir para a sensibilização para esta questão. A CPEM tem trabalhado efetivamente bastante também neste tópico e é preciso continuar a fazer, portanto, alertas e sensibilização sobre esta invisibilidade de muitos sintomas da esclerose múltipla. Relativamente ao tipo de sintomas e à sua prevalência, foi observado que os 5 sintomas mais prevalentes, com uma frequência de manifestação às vezes, é a fadiga, as alterações na sensibilidade, a dor, distúrbios do sono e déficit cognitivo. E, em comparação com os pares europeus, os problemas de equilíbrio foram reportados neste top 5 em vez da dor que foi reportada, portanto, aqui no contexto português. Em termos do top 3 dos sintomas sentidos com uma frequência diária, que é importante também referir, são a fadiga, os problemas de equilíbrio, as alterações na sensibilidade, simultaneamente com as intolerâncias às alterações de temperatura. Em relação à estratificação pela idade, portanto, verificou-se que à medida que a idade aumenta, vão surgindo mais sintomas e mais intensos, o que, portanto, também se pode explicar pelo facto de haver uma elevada probabilidade de progressão clínica da doença ao longo do processo de envelhecimento. Em termos de sexo, portanto, estratificação de acordo com o sexo, as mulheres sentem mais fadiga, mais déficit cognitivo, dor e tonturas, enquanto que os homens reportaram mais dificuldades a nível da mobilidade. Observando os resultados dos sintomas a nível da situação profissional, portanto, como acaba por ser compreensível, portanto, quem está a trabalhar a tempo inteiro é quem tem menos sintomas. A outra situação profissional mais frequente que foi reportada aqui no estudo, no contexto português, de pessoas que não estarem a trabalhar devido à esclerose múltipla, são, portanto, as que apresentam a maioria dos sintomas, enquanto que quem está a trabalhar a tempo parcial reportou mais frequência de fadiga, depressão, alterações do humor, bem como dor. Quanto aqui à duração da doença, a estratificação de acordo com a duração da doença, aqui reporto, portanto, a nível do contexto global europeu, portanto, verifica-se que à medida que os anos passam e, portanto, à medida que a doença vai se manifestando, vão aparecendo mais sintomas e também mais severos. Quanto à gravidade e ao impacto dos mesmos, portanto, os participantes portugueses reportaram um impacto global predominantemente leve na vida diária, em que os sintomas com impacto mais severo são a fadiga, alterações na mobilidade, intolerância às alterações de temperatura, problemas de equilíbrio e disfunção sexual,
que também aqui ressalto porque portanto, ainda é um sintoma tabu, muito associado à estigmatização, mas que deve, obviamente, ser falado, ser prestado atenção ao mesmo, que é exatamente uma forma de reduzir este tabu e, portanto, anular, portanto, o efeito extremamente negativo que acaba por ser associado a uma limitação total do mesmo em termos da funcionalidade das pessoas que o manifestam. E, ao mesmo tempo, aqui reporto uma diferença a nível dos pares europeus que reportaram, portanto, alterações urinárias como um dos sintomas com impacto severo, enquanto que aqui reportou-se os problemas de equilíbrio. Em termos de qualidade de vida, os participantes portugueses, a maioria reportou portanto, que não tem poucos problemas, ou mesmo nenhuns problemas, o que é positivo. 6% reportou que há problemas moderados ou severos que sentem derivado, portanto, aos sintomas que afetam a sua vida. E no caso de quem tem esclerose múltipla secundária progressiva, portanto, são os participantes que apresentam a pior qualidade de vida. Relativamente portanto, ao nível moderado ou severo do impacto destes problemas sintomáticos, os pares europeus acabam por reportar mais frequência deste nível de afetação moderada. Quanto aos cuidados de saúde, portanto, aqui em Portugal a maioria dos nossos doentes apresenta algo, portanto, beneficia de algum cuidado de saúde, uma média de entre 4 e 5 cuidados de saúde por participante que são utilizados, em comparação com cerca de 5 a 6 pela média europeia. E há aqui a tentar numa situação que é o facto de 19% não beneficiar de qualquer tipo de cuidado de saúde. E é importante perceber as causas para as razões que foram reportadas, que vão desde o não existir necessidade de cuidado de saúde, até não ter sido proposto nenhum tratamento. Isto é preocupante e é preciso realmente indagar, aprofundar, perceber as causas para não haver ou consciencialização da necessidade, eventualmente por parte dos doentes, ou mesmo tratamentos específicos que deveriam ser prescritos e que não foram. É preciso realmente perceber isto. Em termos de tratamentos que são utilizados efetivamente, os farmacológicos para a gestão dos sintomas são os mais utilizados, ao mesmo tempo que as mudanças no estilo de vida, como a prática de atividade física, as mudanças alimentares, são cada vez também mais incentivadas a serem implementadas pelos próprios profissionais de saúde e também, de uma forma geral, as pessoas estão mais conscientes da necessidade de incluí-las no seu dia-a-dia para melhorar a qualidade da sua vida. Também, interessantemente, aqui neste estudo reportou-se que as terapias complementares e alternativas são quase tão procuradas quanto as convencionais. E também algumas pessoas reportaram, portanto, aqui o uso de ferramentas de saúde digital para controlar, portanto, os seus sintomas. Quanto às terapias farmacológicas, sabemos que as terapias modificadoras da doença são das mais utilizadas. 77% dos participantes estava a utilizar uma no momento da participação no estudo. No entanto, aqui verificou-se um resultado também muito importante para refletir, que é o facto de, apesar de a maioria ter acesso a estas terapias em menos de um ano em relação ao seu diagnóstico, as minorias aqui são muito preocupantes, dado que pode haver uma espera de cerca de 6 anos ou mais, como foi reportado em 10% dos participantes, ou de cerca de 2 anos para 27% dos participantes. Portanto, isto obviamente não deve de existir, deve haver um acesso muito mais precoce, porque quanto mais atrasarmos o início deste tratamento, maior o risco de progressão e de pioria da qualidade de vida. Foram perguntadas razões para a ausência de utilização destas terapias modificadoras, destas terapias inovadoras, e aqui verificou-se também um resultado para refletir, é que cerca de 52% dos participantes não lhes foi dada essa opção de tratamento, o que me parece que também é importante perceber, porque é que ainda poderá haver ou profissionais de saúde que possam não estar tão sensibilizados
para a eficácia, para a utilidade destas terapias, bem como perceber outras possíveis causas para esta falta de prescrição. Portanto, isto podem ser, portanto, temáticas importantes para aprofundar em futuros estudos de investigação. Aqui em relação a diferenças em relação à média europeia, portanto, temos mais participantes nos pares europeus para utilizar estas terapias. Portanto, Portugal poderá precisar de se posicionar melhor em relação a isto, para beneficiar os seus doentes, e lá está, tentar perceber aqui porque é que muitas vezes não é prescrita esta medicação, enquanto que, por exemplo, verificou-se que em termos dos pares europeus, mais prescrição existe destas terapias, ao contrário do que acontece aqui em Portugal. Doutora Magda, peço imensa desculpa, não queria interromper, é só para dizer que só temos 5 minutinhos. Portanto, vamos só apressar aqui um bocadinho para ver se conseguimos manter aqui o horário. Obrigada. Certo. Relativamente então aqui aos profissionais de saúde que são usufruídos e utilizados, vamos dizer assim, pelos participantes, temos cerca de 4 profissionais de saúde que assistem cada participante no estudo, incluindo, portanto, uma equipa composta essencialmente por neurologistas, enfermeiros especializados em esclerose múltipla e médicos de família, em que 70% dos participantes também verificou, reportou estarem, considerarem que há uma articulação, embora aqui não tenha sido qualificada se foi boa ou má, mas consideram, portanto, que estes profissionais de saúde se articulam entre si na prestação destes cuidados. Relativamente aqui ao acesso a cuidadores, a maioria considerou não ter necessidade de ter um cuidador a apoiá-lo. 12% não têm cuidador, mas consideram precisar de portanto, um outro resultado para refletir, enquanto que os que têm cuidador consideram, portanto, que prestam uma muito boa ajuda no controle da sua vida diária. Aqui também perceber e verificou-se que os pares europeus, reportou-se aqui uma maior quantidade de participantes a usufruírem, portanto, de um cuidador. E para terminar esta parte aqui dos resultados, em termos da satisfação, os participantes portugueses reportaram que 1 em cada 3 não está satisfeito e que em termos de satisfação, em termos de gestão dos sintomas, que os pares europeus reportaram, portanto, maior satisfação com essas estratégias de gestão adotadas. Portanto, aqui vamos passar aqui esta parte e se calhar mesmo em termos das take-home messages, que vão um pouco de encontro aqui a estas conclusões, o que é importante aqui ressaltar, e mais uma vez falar sobre isto, é preciso conseguir-se diagnósticos mais precoces, um acesso a cuidados de saúde e sociais também mais equitativos, menos tardios e mais inclusivos. É preciso haver uma boa coordenação entre profissionais de saúde, mas também entre estes e os profissionais de assistência social, funcionando como uma equipa que, portanto, presta cuidados de elevada qualidade, quer de saúde, quer sociais, a quem está a precisar. É preciso haver, portanto, promover condições para haver uma maior satisfação na gestão desta doença e, portanto, continuar a dar ênfase à invisibilidade de muitos sintomas que caracterizam a esclerose múltipla. E só, não vou ter tempo aqui de falar muito sobre isto, mas só vou ficar aqui com esta mensagem final, que é: houve aqui este estudo global, e vai ser feita, portanto, uma publicação científica reportando a descrição dos resultados globais, mas é possível depois fazer comparações entre países e vemos que Portugal, portanto, precisa ainda de melhorar e pode ser importante estudar como é que os seus semelhantes europeus que estão em melhor posicionamento e que prestam, portanto, cuidados melhores associados a uma maior satisfação e uma redução do impacto negativo maior dos sintomas na vida diária de quem sofre deste problema. É preciso olhar para esses resultados, para esses indicadores mais críticos e trabalhar para priorizar este melhor posicionamento, porque isso realmente só significa que vamos ter doentes portugueses com melhor qualidade de vida, que é o que se tem vindo a falar, é o que se virá sempre a falar e trabalhar, portanto, nesse sentido. E não esquecer
que a esclerose múltipla, portanto, é uma doença realmente de jovens, não podemos olhar só para o envelhecimento ativo, temos que pensar que estes jovens vão, até chegarem à sua fase idosa, vão ter esta doença a acompanhá-los a vida toda, que pode realmente perturbar muito a sua performance laboral, o seu desempenho profissional, os seus sonhos, e não podemos permitir que realmente estes jovens, embora minoritários, não mereçam ou não recebam a atenção que merecem por parte de quem toma decisões, quem presta cuidados, quem emprega, e portanto é preciso realmente trabalhar nesse sentido, e acredito que podemos todos contribuir um pouco e articular-nos para conseguir isso. Muito obrigada, e se tiverem qualquer dúvida estou à disposição para responder a questões. Obrigada, doutora Magda. Obrigada pela apresentação e por esta reflexão final. Tenho só aqui uma questão muito rápida, para não nos alongarmos muito. Como é que podemos ter acesso a este estudo, assim de forma mais exaustiva? Portanto, ele está disponível através do site da SPEM? Não me recordo. Temos maior informação no site da Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, é o estudo IMSS, se bem que a SPEM também fez uma divulgação para a altura do dia 30 de maio, iniciou, portanto, a divulgação, portanto, deste estudo nos seus canais. Entretanto, foi submetida a uma publicação científica, a uma revista a Multiple Sclerosis, e estamos à espera de ter o feedback, e, portanto, depois poderão também ter acesso a esse detalhe científico através da publicação. Okay. Mas a nível da Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla está lá a informação mais agregada. Ok. Só aqui mais uma questão também para aguardarmos aqui a entrada da nossa próxima convidada, doutora Magda. De que forma é que estes dados poderão influenciar as políticas públicas, na sua opinião? Para mim, portanto, este é um dos estudos talvez mais alargados, não é? Que realmente transmite informação, comunica informação, dá resultados que são muito importantes para poder atentar em necessidades que não foram ainda totalmente satisfeitas, ou seja, sabendo que a gestão dos sintomas não é a melhor feita, que pode haver, lá está, melhor articulação entre vários tipos de profissionais, se houver realmente aqui uma atenção também para com as entidades que decidem a regulamentação laboral, penso que haver portanto, esta informação é muito rica, mas precisa de chegar e de ser recebida a atenção necessária para a mesma, porque há muita informação que se sabe, esta é mais uma de grande valor, obviamente, e detalhada sobre tópicos específicos, mas penso que, como tudo na vida, se não se for dada a devida priorização a informação tão importante, ela vai passar ao lado e não vai servir para nada, não é? Portanto, há muita informação que poderá ser até, isto é o que se pretende fazer, portanto, um registro nacional da esclerose múltipla, em que esta informação, com tanta outra já pré-existente e outra que possa surgir, vai permitir construir uma ferramenta robusta, acessível a decisores políticos, investigadores, entidades patronais, quem quiser aceder, portanto, à mesma para fazer bom usufruto da mesma, basta simplesmente priorizar. Porque não é por falta de informação, há muita, é preciso realmente atentar e não deixar que, apesar de ser uma doença rara, que tenha menos importância que as outras, porque não deve ser todo assim vista, e portanto é preciso realmente focar, falar, continuar a divulgar. Pode ser que haja um momento em que o panorama e a mentalidade mude e se consiga realmente iniciar uma estratégia vincada, eficiente, complementar, com equipas multidisciplinares que trabalham em prol desta priorização e desta mudança de panorama. Mas sem dúvida que é um estudo muito importante e que pode, através, lá está, da tal comparação com a performance de outros países, poder melhorar a nossa, não é? Porque é isso que importa. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Magda. Muito obrigada. Estes dados mostram-nos que o valor em saúde começa, de facto, por ouvir e por compreender profundamente o impacto real dos sintomas na vida das pessoas e que é preciso continuar a trabalhar no sentido de um diagnóstico de esclerose múltipla cada vez mais precoce, de modo a garantir um acesso cada vez mais rápido ao tratamento adequado, para realmente se garantir uma vida com mais qualidade e mais valor. Obrigada. Encerramos Muito obrigada. esta apresentação. Obrigada.